Quem é um Ela vai ver adolescente? Quem é um esse vídeo. adolescente Calma aí. agora? Deixa eu... Porque a minha mulher, ela vai ver esse vídeo, então beijo. Beijo, ela sabe quem é. Vou cortar na edição mesmo. Você faz isso. Porque eu gosto de ter esse poder, sabe? Eu gosto de poder colocar, sei lá, o Lawrence Fishburne na sua cara agora. Pode ter o mesmo dente. Não, Aí mas você- retoma o raciocínio que tá falando. Não, nem lembro mais o que é. E eu vou fazer o quê então? Vou cortar no meio da frase? Se não tiver... Depois você corta, eu não lembro o que era. Beleza, então. Começando mais um não, né? Esse é o primeiro, né? É o primeiro da volta. É verdade. Na verdade tem um piloto, só que Tiramos do ar. não se sabe onde ele foi parar, né? Mas esse é o programa Virando Lata do site ocanil.com.br. É um nome escroto, sabemos, mas foi o melhor que a gente conseguiu. Não é um nome escroto. Tem toda uma simbologia, tá? Eu passei, eu joguei búzios, tarô e momento. Enfim. E bebe muito. Não bebo. Bebe. Pouco. Bebe sim. Enfim, no Virando Lata a gente vai escolher um tema, ou não, vamos escolher outros temas, ou vários temas, ou nenhum tema. Pode ser filme, série, um game, uma música, por que não? Não. E a gente vai devagar em cima desses temas. E Bem devagar. Vamos comentar, vamos analisar, vamos expor. a nossa opinião, muito importante. Não somos Exatamente. donos da verdade de forma alguma. Não vamos expor ralo de banheiro, não vamos expor ralo. E... Enfim, esse é o primeiro episódio e a gente vai falar da série Hannibal. Saiu a porra da voz. Não, porque não sei o que, isso aqui lá. A voz falha, meu. A voz falha direto. Então, beleza, vamos falar sobre a série Hannibal. What do you see, Dr. Lecter? An interesting place to start. Hannibal, série nova da NBC, começou em abril, né? Se não me engano. Exatamente, 2013. Essa série é de um cara que trouxe pra gente Heroes. Isso então é até um. Por isso que eu fiquei até meio com um pé atrás. Não fala isso. Heroes foi boa. Foi boa, né? A primeira temporada foi A boa. segunda também. A segunda enrolou muito, cara. Enrolou demais Não, aquele troço do Syla. Syla volta, não volta, volta, não foi volta. por causa da greve dos roteiristas. É verdade. Heroes é bem legal. A terceira Mas esse programa não é sobre ele, então foda-se. A série é planejada desde o início a ter 13 episódios, né? Em cada temporada, ou seja, é um diferencial dela, seguindo o que na verdade ela vai seguir todo o mote do livro Dragão Vermelho, né? Tá, mas que fique claro que 13 episódios não é o padrão dos seriados americanos. Exato, por isso que eu disse Geralmente que seria um diferencial. São 24. Séries de 13 episódios geralmente são encomendadas quando não se tem muita certeza sobre o sucesso da série. Eu acho melhor, porque aí eles cortam o Nega-Lenga e é um episódio, acho que fez bem pra série, porque é um episódio num ritmo muito bom, um atrás do outro. Acho que não teve um episódio muito chato, muito arrastado, digamos assim. Teve os primeiros. Eu diria que não, só pra quem não tá acostumado com esse universo, com esses personagens. Sim, então, mas a ideia de você trazer o seriado... Desculpa, a ideia de você trazer o Hannibal pra um seriado, você tá enfrentando dois choques culturais. O primeiro, de pessoas que estão acostumadas com seriados, e o segundo, as pessoas que estão acostumadas com o filme e com o livro do Hannibal. Choca. É verdade, introduzir mais um serial killer na TV, Porra, e ainda por e cima Dexter? um que é um dos mais aclamados ever do cinema. Tem lista de mais de 100 melhores personagens de todos os tempos, ele tá em primeiro lugar como vilão. Mas é porque eu não sei se tá na moda, mas tem vários seriados agora falando sobre assassinos. O The Following, que é bom pra Excelente, em breve teremos vídeos também. caralho. Dexter tá indo pra 7ª temporada, ou 6ª, se não me engano, acho que é 7ª. Enfim, Breaking Bad, que tem um lado meio assassino. Como é o nome dele? Heisenberg. Mr. White. Mr. White. Heisenberg. Say my name. Say my name, bitch. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. E Predador, né?
Não, mas tem mais. Tem mais, é que a Não gente... reparando. Fora de vampiros assassinos também, que os vampiros, esse seriado de vampiros, eles costumam banalizar muito a morte. Todo mundo morre toda hora, assim, como se fosse nada. E no Hannibal não, cada morte traz um problema, uma merda que dá, porque puta que pariu. E é impactante, É meio sinistro, hein? Quando o cara mata, eles não matam, eles fazem uma obra de arte, eles fazem uma porra doentia, umas peças doentias de um... Tem uma parte que eu vou até falar, é spoiler. Mas vale a pena contar. Lembrando que a gente terminou a primeira temporada agora, enquanto a gente tá fazendo esse programa. É sobre a primeira temporada. Pode rolar alguns spoilers. Mas, a gente não vai entregar, a gente não vai entregar o grande tchan da série, mas até então. Mas a gente tá aqui pra discutir sobre ela, né? Então a gente tem que... Tem uma parte que vai ter uma plantação de seres humanos. O cara dos cogumelos. É verdade. Porra, é tão genial que é doentio. Não, é tão doentio que é genial. Não é genial. É muito doentio. É muito sinistro, cara. O que o cara faz. Então, isso são 13 episódios. Engraçado, o legal. Uma curiosidade, na verdade, é que cada episódio, da primeira temporada até então, ele tem o título Um Curso, um Estilo de Refeição. Né? Isso é bem legal. Da culinária francesa. Exatamente, que faz parte de toda a cultura do personagem do Hannibal ali, né? Eu não sei se aconteceu mesmo com todo mundo, mas eu sinto fome assistindo essa série. Não que eu sinta fome, eu sinto vontade de cozinhar. É surreal, cara. É uma coisa meio bizarra. O modo como ele prepara, você vê ele fazendo a carne. É explícito. Entendeu? Você vê ele cortando, você vê ele pegando o nome das pessoas ali. É muito sinistro, cara. Mas então, entrando na série, vamos aos personagens, na verdade. Temos que ao meu ver é o protagonista, que é o Will Graham, interpretado nessa série pelo... Meu nome dele? Hugh Dance. Sai Edward Norton no filme e entra Hugh Dance. Que ele é o quê? Ele é... dançarino. Eu acabei de ler. Hugh Dance, dançarino. Beleza. Temos então o Will Graham, que ao meu ver é o protagonista. Ele é um agente especial do FBI que é recrutado pelo Jack Crawford, que seria o quê? O comandante? Ele é tem dois modos de ver, né? Ele é o agente especial, que é o agente em cargo, agente superior, e diretor também. Só que o diretor do FBI não é chamado diretor do FBI. É um título que as pessoas de fora dão. Pra quem tá dentro é Special... não é o nome? Agent in Charge. É o agente no comando. Exatamente. Que é o Morfeu. Nessa série, né? Sai do CSI, né? Eu adoro. Já tem bagagem nesse tipo de seriado de suspense e policial, né? Vamos voltar a falar do Graham. Então, ele é o agente, ele é o... Qual é o termo mesmo que eu acabei de falar? Esqueci. Ele é agente especial, Special Agent, porque ele não é diretamente ligado ao FBI. Exato. Ele é um terceirizado, um consultor. Exato. Que inclusive tá muito na moda, tá muito não, já passou, mas ainda tá muito em alta você pegar seriados de pessoas que prestam serviços a algum tipo de força policial. Castle, The Mentalist, Lie to Me, Perception, enfim. São pessoas com algum tipo de habilidade que prestam algum serviço para alguma força. Então, esse Will, ele é meio que uma celebridade no meio do FBI, né? Ele tem um dom, um talento, que é a capacidade de... Ele tem o dom de ter... Como dizer assim? Ele tem... Empatia. Empatia, exato. Empatia com a mente do assassino que ele está tentando desvendar. Inclusive na série, essa é uma parte que eu gosto muito. Ele teve uma sacada muito, muito boa de mostrar como funciona isso, né? Essa é a primeira cena do primeiro episódio, você já vê ele trabalhando dessa forma, né? Ele realmente toma o lugar, faz todos os passos do assassino, mostra por que ele fez isso, por que ele atirou em tal pessoa primeiro, por que ele quer fazer, porque esse é a frase que ele repete durante a série inteira, que esse seria o estilo do assassino, né? Eu fiz isso porque esse é o meu estilo. E é muito bom, a fotografia muda tudo, entra um esquema meio de insight, né? Ele rola um insight na cabeça dele. Nesse início ele já mostra que veio a série, né? Que é sangue pra todo que é lado. Ele já mostrando como funciona a cabeça dele, né? E o que ocorre com o Will não é pura empatia. Ele tem uma capacidade de observação além do comum, que é o que chama atenção pra ele. E ele consegue unir essas duas coisas a um instinto dele,
que ele dentro de si tem esse instinto assassino, que você vai perceber no decorrer da série. Ele não consegue aflorar, mas dá pra sentir que ele tem um estilo homicida assim. E eles vão trabalhar isso muito bem ao longo da primeira temporada, que é onde a gente parou, ao ponto de começar a perturbar ele, toda essa questão dele poder entrar na cabeça do assassino, como agente em cima do dom dele, né? Essa questão toda da empatia, dele acabar entrando tanto na cabeça dos assassinos que ele pode acabar virando um deles, né? Nunca se sabe, ele começa a ter os ataques, ele tem sonambulismo, mais pra frente ele vai ter os episódios de sonambulismo dele, e isso tá perturbando ele, tá minando ele de certa forma. Que vai ser explicado por... Eu não posso falar o que é, porque se eu falar o que é pegar muito spoiler assim, vai estragar muito. Mas ele tem uma condição. E o Hannibal já percebeu isso logo no segundo episódio, porque o Hannibal, ele tem uma habilidade sobrenatural, assim, absurda, de identificar odores. O olfato absurdo, ele consegue... Cara, você não tem ideia do que ele consegue sentir com o olfato dele. Vocês vão ver, assistam a série que vocês vão entender o que é. Muito bom. E você vai, depois assim, vai cair a ficha, por isso que ele ficou tão amigo do Will. Entendeu? E você vê, quem viu o Anthony Hopkins fazendo isso antes nos filmes não entendia porque que o cara é... Pô, no Silêncio dos Inocentes, quando aquela mulher entra na cela, que ele consegue defini-la toda só pelo perfume. Puta que pariu, maluco. Vamos voltar a falar do Bran. E desde o início, os personagens à volta dele já começam a se preocupar se ele não vai começar a se perder. Com tanto que ele consegue se entrar na cabeça do... É porque ele, infelizmente, tem a desvantagem de absorver a culpa. Ele, por entender, né, o assassinato que ocorreu, o que o cara pensava, ele absorve a culpa pela morte da pessoa. E isso mexe muito com o psicológico dele. Ele é uma pessoa muito frágil, entendeu? O ID dele, o psique, acho que é ID, é muito suscetível a remorso, a consequências. Ele fica muito assim, ele vê, entende, entra na cabeça, passa aquele insight que o Evandro explicou, aquela coisa assim, aquela filmagem, ele vê o que aconteceu, como é que foi, ele faz e quando ele volta a si, passou um tempão, e ele tava meio que em um estado de transe, e ele sente aquela dor e você vê que ele não é mais o mesmo até resolver o caso. E quando ele não consegue resolver o caso, ele vai se quebrando. Ele é uma pessoa muito atribulada, né? Ele é um cara que até então ele não tem família, não tem mulher, não tem filhos, ele vive sozinho, ele adota cães de rua. Sei lá, tá passando na frente dele no meio da rua, agora ele pega, leva pra casa, a casa dele é cheia de cães. E tem uma explicação lógica pra isso, né? Exato. Ele pega os cães porque na cabeça dele, cada cão que ele pega é o equivalente a uma vida que ele não pôde salvar, por não ter sido rápido o suficiente, por não ter sido inteligente o suficiente, por não ter conseguido absorver ou achar alguma peça que faltava no quebra-cabeça, porque é assim que ele vê. Ele olha, imagina um quebra-cabeça e tenta consertar. Só que nem sempre dá para fazer em tempo, porque os assassinos, alguns, têm um tempo de movimentação muito rápido. Os caras querem matar um por dia, querem matar em 2 em um dia, e tem outros que matam de 6 em 6 meses, que é 2 assassinos que eles vão atrás. Então meio que o cara mata e desaparece. E essa é a maneira mais difícil de você pegar um serial killer, quando o cara mata e desaparece. Porque a dificuldade de alcançar a pista é muito difícil. E acaba que ele se martiriza muito por conta disso, né? Ele tem um tom carregado na voz dele, né? Esse é um tom que o ator deu. Ele fala com remorso mesmo, né? Você sente... Mas isso é um tom meio britânico. Todo britânico ele fala meio assim. Todo britânico tem culpa por alguma coisa. Exato. É sério, é bem comum isso. Ainda bem que essa Copa não é da Vuvuzela, né? Senão não ia dar pra gravar, não ia estar uma zoada lá fora na rua. Mas então, Hannibal, o grande personagem de todo esse universo, um dos personagens mais amados, né, do cinema, da literatura, e agora na sua televisão. Não, sacanagem. Quem é o Hannibal? Esse aventureiro que vai aprontar altas aventuras. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Porque esses 2 malucos têm um parafuso a menos e confusões de sobra. Mas então, quem é Hannibal Lecter? O Dr. Hannibal Lecter. Eu esperava que essa era desde você entrar agora. Ah, é? Ah, tá, desculpa. Tá bom.
Não sou eu, é você. Tá, calma, cara. Não liga não, já é o primeiro programa. A gente vai acertar nisso aqui. Tá, Hannibal Lecter. Quem é Hannibal Lecter? Dr. Hannibal Lecter. Já se perdeu. Já se perdeu foda. Cara, eu gosto muito do Hannibal porque ele é um sociopata nato. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele consegue absorver toda a maldade que ele tem dentro de si. Ele consegue usar o lado amoral do sociopata. Ele tem aquela tendência que transforma ele, tipo, fazer algo absurdo, tipo, ser pedófilo, ser necrófilo, canibal. São coisas típicas de sociopata. E ele consegue mostrar bem o que seria. Tipo, até pra alertar as pessoas, né? Que, ó, seu vizinho pode ser um sociopata, hein? Entendeu? Que é o grande mote da série, né? Que eles tratam sobre isso, a sociopatia. Né? Que muita gente confunde com psicopatia, né? Isso. Na verdade, ambos são descrições de transtornos antissociais, só que tem uma diferença entre um e outro ali na sua origem. Né? Um é do ambiente, que seria o sociopatia, mas nem sempre seria do ambiente. É uma questão clínica do cara, dele ter predisposição. Só pontuando, né? Na psicopatia o cara já nasce assim, questão de genética, enquanto que na sociopatia é uma questão mais ambiental, social, que também leva o cara a ser. Mas também tem um pouquinho de predisposição genética, porque tem muitas pessoas que crescem no mesmo ambiente e não se tornam sociopatas. Viram gays ou carnavalescos. Isso, ou flamenguista. Todo mundo sabe que o time gay do Rio é o Fluminense. Então sacaneia meu Mengão, não. Tá bom. Por que tem essa coisa de se tornar um sociopata? Porque o sociopata é aquele cara que passa a ser amoral. Preste atenção. Amoral. Não é imoral. É amoral. É aquele cara que tem aversão à moral. Ou seja, tudo que pra você é uma regra, que é algo normal, pra ele tanto faz. Ele caga pra aquilo. Tipo, foda-se. Você tem o seu jeito de pensar. Vou fazer base rape no Battlefield 3. Isso aí. E o Hannibal é bem isso. Ele é inteligente pra caralho, como todo sociopata. Resolve seguir uma carreira que passa a torná-lo uma pessoa extremamente respeitada, que é o que geralmente sociopatas procuram, respeito, para poder justificar os seus erros, na pequena hipótese de serem revelados, e mais ainda para encobrir as coisas que fazem errado. Porque na cabeça dele ele é superior, né? Ele tem que estar acima. Também. Não só acima de suspeita, mas exatamente. Acima de toda essa questão de respeito. Só que o Hannibal não. O Hannibal consegue manter a classe e tudo. Ele é foda, cara. Até brigando ele tem classe. A cena da luta dele é clássica. Isso só vai acontecer lá pra... Ele enfrenta um cara, briga e tal, e de repente ele... arruma o cabelo. Sensacional, cara. Depois de ter tomado 5 socos no nariz. Que a gente não falou, né? Desse ator que é o Mads Mikkelsen. Exato. Esse cara que pegou uma responsa inacreditável, né? De reproduzir esse personagem que já é imortalizado pelo Anthony Hopkins. E eu acho que ele foi muito bem. Ele conseguiu não estragar o personagem e ainda por cima... Ele deu uma cara própria. Assim. Exato, e ficou muito boa. Esse cara também ele foi o vilão de um filme do 007. Que pra mim foi outro personagem que ele imortalizou. O Le Chiffre. Ele imortalizou esse Le Chiffre. Esse cara conseguiu fazer um ótimo personagem Hannibal. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança. Porque... principalmente quando a gente descobre mais pra frente na temporada o grande plano dele sobre o Will, que a gente não pode falar aqui, que é um puta spoiler, né? Não podemos. Mas que tem que assistir pra ver, porque é fantástico. É típico de Hannibal mesmo. Porque, apesar de eu discordar com o meu amigo, que quando o cara é protagonista, que nem o Mikkelsen, fazendo com o Hannibal... Eu vejo ele como um super coadjuvante. Porque é o que ele é. No Dragão Vermelho é isso, no livro no filme é. Nos filmes, a não ser quando chega no terceiro volume, que é só Hannibal, e no próximo, aquele que conta a infância dele, né? Ali é só Hannibal mesmo, a origem dele. Mas no Dragão Vermelho e no Silêncio dos Inocentes, ele é um super coadjuvante. Ele é o Coringa, cara. Eu diria que ele é o coadjuvante que ofusca o protagonista. Eu diria que ele é um anti-herói. Mas o Hannibal não é anti-herói, o Hannibal é vilão mesmo. E é foda pra caralho. Um vilão cativa pra caralho. Eu acho que ele é protagonista sim, cara. E sabe quem tá assim agora?
o Félix da novela Amor à Vida. Ah, meu Deus. Eu não sei, não tô vendo. É vilão? Mas ele não é Boiola? É. O Boiola não pode ser vilão, não? Você tem algum preconceito? Enfim, falando em curiosidade, né, sobre... Exatamente. Dragão Vermelho, a obra que baseou essa série, né? Ela tem um filme de 2001, né, com Edward Norton sendo o Will, o Anthony Hopkins sendo o Hannibal. É engraçado que... antes do Silêncio dos Inocentes. Exatamente. Vocês têm que entender que há uma cronologia Foi no o caso, primeiro livro. Foi pra o quem primeiro não livro. sabe, é meio que uma linha de tempo, né? É o primeiro livro com um personagem Hannibal com esse universo do autor Thomas Harris. Não é o início, Thomas Harris, mas é a primeira obra. tipo assim, já no Dragão Vermelho, se eu não me engano, já mostra o Hannibal um pouquinho antes de ser preso. E a série se passa antes do filme também, né? Importante lembrar. A série, ela se passa entre o Hannibal Origem e o Dragão Vermelho. E depois vem Silêncio dos Inocentes. E depois Hannibal. E depois Hannibal. No caso, o que o produtor, o Brian Fuller, né, Exato. tá querendo fazer? Tá querendo fazer 7 temporadas. E ele já tem todo um cronograma pronto já. Ele quer começar primeiro mostrando essa base do Hannibal, depois introduzir o que seria uns flashbacks assim da vida do Hannibal, para dar um pouco da origem, né, do Hannibal, e depois emendar na cronologia referente aos filmes, que seria Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, Hannibal, e por último, dar um desfecho que não teve ainda nos filmes nem nos livros, Exato. Parece que ele tá correndo atrás dos direitos das outras obras para colocar personagens que é da MGM, do Silêncio dos Inocentes, tipo a Clarice, o Buffalo Bill. Buffalo Bill. O Hannibal. Enfim, galera, essa é a nossa dica de hoje, é o nosso primeiro Virando Lata especial. Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora e até semana que vem. Vamos embora pra onde? Tem que Eu vou ficar pro aqui mercado, mesmo. eu não sei que vai ficar editando essa Porra. porra aí.